Sintam-se todos cumprimentados, com cumprimentos. E hoje nós vamos estar apresentando a nossa versão final do projeto de extensão Impactos de Saberes da Neurociência, Inteligência Artificial no Ensino de Surdos, desenvolvido no Instituto Federal de São Paulo, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, com os alunos de Física, Rafael Augusto, Carlos Antônio, Cauã, José Vinícius e eu, professora Érica Cambraia. Então, eu sou coordenadora do projeto, o meu doutorado foi em Educação Matemática. Eu desenvolvi uma metodologia de ensino por meio da musicalidade na perspectiva da neurociência e durante umas aulas de física no ensino superior da licenciatura de física no ensino superior do Instituto Federal, surgiu a ideia de nós atrelarmos a questão da inteligência artificial e o ensino de surdos. E aí surge, então, a proposta de uma investigação mais alinhada com a educação, alinhada com a educação tecnológica. Então, eu sou a coordenadora, os nossos participantes e Pode passar, Rafael. E coautores, né? Já falei, né? O Carlos Antônio, que é do 9º período, o José Vinícius, do 9º período, o Cauã Henrique, do 9º período, e o Rafael Augusto, do 7º período da licenciatura de Física. Então, esse projeto, ele teve início em agosto de 2023. Na verdade, esse projeto teve início em junho, porque teve toda a preparação dos objetivos, né, a submissão ao comitê de ética e toda a conversa de qual edital que ele se encaixaria. Então, ele se encaixou no edital de fluxo contínuo e começou a pesquisa, né, quer dizer, a sua efetiva participação dos estudantes a partir de agosto e está finalizando agora em julho de 2024. Então, quase um ano aí de trabalho. E aí nós fizemos, né, a pesquisa bibliográfica, discutimos, conversamos, refletimos e houve a publicação, quer dizer, vai haver, né, a publicação de 2 artigos científicos. Um com a denominação de inteligência artificial no exercício cognitivo da interação dialética no ensino médio, e o outro a gente vai ver o título daqui a pouquinho. Os encontros foram online e foram na modalidade presencial também. Rafael? Aqui eu acho que a gente apresenta mais por cima, né, um pouquinho. Isso. A ideia, né, que é justamente desse segundo artigo, né, do protocolo. Então, aí é o próximo. Aí, o que aconteceu? A partir, né, desse primeiro artigo, nós montamos um protocolo de atividade integrativa dialética do ChatGPT no ensino médio física como um recurso para o professor de ensino da licenciatura em física, tendo o ChatGPT como recurso do aluno. Quer completar aí? Fica à vontade, gente, tá aberto.
acabar destrinchando mais com o decorrer dos slides. Então, tá. Olá, sou eu. Então, primeiramente, bom dia. Sou José Vinícius Gonçalves, estudo no Instituto Federal de São Paulo, faço física, estou no 9º semestre, quase terminando. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o nosso artigo, Inteligência Artificial no Exercício Cognitivo da Interação Dialética no Ensino Médio. Então, basicamente, esse nosso artigo ele foi uma investigação que visava compreender como que a inteligência artificial, no caso, né, o ChatGPT, influenciava na cognição dos estudantes e dentro disso as possibilidades de interação dialética que poderiam ser promovidas pelo docente no ensino médio. Então a gente discutiu, relacionou papéis sociais e funcionais na relação de ensino, tanto do exercício docente quanto dos estudantes, como que poderia usar isso como um recurso pedagógico vinculado com a inteligência artificial. A gente examinou vários artigos acadêmicos, notícias, viu podcast. E, no geral, a gente juntou vários resultados que apontavam que a IA ofereceria oportunidades significativas para poder personalizar o ensino, ter um aumento de engajamento nos saberes dos discentes, para otimizar o trabalho do professor em sala de aula. E como consideração final, a gente ressaltou, né, que deveriam ter cuidados éticos em como usar isso, a necessidade de considerar os diferentes estilos de aprendizagem de cada um, saberes atrelados às culturas, como os vínculos emocionais influenciam em tudo isso. Pode passar, Rafael, por favor. Obrigado. Então, na justificativa, tem a nossa temática, né, neurociência da aprendizagem e inteligência artificial no ambiente educacional do ensino médio, utilizando do ChatGPT, né, o Generative Pre-trained Transformer, que seria o nosso recurso pedagógico, onde todos os questionamentos iam ser respondidos em tempo real, né, consultando a base de dados da inteligência. E, claro, sempre precisando questionar, refletir sobre o que está acontecendo ali de fato, né? Então, os estudantes iam manipular o ChatGPT, mas sempre com a atuação do professor ali do lado para poder guiar eles. Pode passar, então, por favor. Isso, obrigado. Então, agora comentando, né, um pouquinho, né, o que são as inteligências artificiais, basicamente o ChatGPT, né, exclusivamente, que é um tipo de inteligência artificial que o pessoal chama de conversacional, que é aquela que vai ter um chatzinho ali, você vai mandar alguma coisa e vai obter uma resposta. Ele é basicamente um modelo de processamento, né, de linguagem natural. Então ele vai analisar a linguagem nossa falada, então ele pega diversos documentos para aprender e prever quais combinações de palavras são mais usadas. É como se fosse o autocorretor do celular, que ele vai completando as palavrinhas ali conforme você vai escrevendo, só que de uma forma muito mais complexa. Você coloca lá, oi, aí o celular logo em seguida já sugere para você, tudo bem? Mãe. Então o ChatGPT faz algo parecido, só que de uma forma 1000 vezes mais aprofundada. Dentro disso a gente vai ter algumas opiniões que são um pouquinho mais contra, né, o uso da inteligência artificial. Por exemplo, o Miguel Nicoleles, que é o neurocientista brasileiro, ele vai pegar e na própria nomenclatura de inteligência artificial, ele vai argumentar que não existe inteligência ali, né? Que a inteligência é uma propriedade que só organismos vivos têm e não é possível criar do zero. E o computador só faz uma reprodução daquilo que está no banco de dados dele. Se você pedir, se você alimentou ele com A, ele só produz A, ele nunca vai produzir B. Mas além disso, a gente pode se beneficiar de algumas coisas. Falando um pouco, né, sobre como que a IA está afetando a educação, atualmente tem se debatido muito como que vai usar isso em sala de aula, se é prejudicial ou não, o que pode ser encarado como um problema ou um benefício, dependendo de como você consulta, das habilidades cognitivas que vão ser estimuladas, da natureza e dos conteúdos da disciplina que vão ser abordados, das relações que vão ser desenvolvidas. E dentro desse uso educacional,
algumas opiniões contra. Por exemplo, tem a da Silvana Santos, né, que é a doutora em Ciências de Educação na Faculdade Interamericana de Ciências Sociais, em Assunção, no Paraguai. E ela indica um fator muito preocupante, né, que essas ferramentas elas podem ser usadas como substitutas de professores, o que gera urgentemente uma necessidade de ressignificar o papel do professor em sala de aula e uma atualização de como ele se posiciona em relação a essas novas tecnologias que vêm surgindo. Por outro lado, ela ainda ressalta que essas tecnologias elas poderiam beneficiar a aprendizagem dos estudantes na educação básica, ao serem capazes de construir um ambiente individualizado para a trajetória de cada estudante. Assim, eles poderiam ter um estilo de aprendizagem próprio, considerando as dificuldades de cada um deles. Aí o professor guiaria esse processo educacional, ao mesmo tempo que algumas coisas ele delegaria para ir tentando otimizar o processo de aprendizagem. Uma outra opinião também a favor do uso é do Jason Nelson, né, que é um repórter de um jornal inglês chamado The Crypt, que a ela é um facilitador de informações, então ela tem possibilidade, na opinião dele, ela possibilitaria o pensamento crítico, visto que ali no chat ele não manda referência para você. Então isso, na opinião dele, reforçaria a ideia de que você pede uma coisa, ele te responde, mas de onde que vem aquilo? Então geraria essa curiosidade para você ir atrás e buscar de onde realmente vem aquela informação. Mas ainda dentro disso ele diz que a IA, o uso dessas tecnologias em excesso, pode acarretar em uma dependência tecnológica, que pode levar a problemas de socialização, aprendizado limitado, e ressalta a importância da qualidade da interação social, né? Levando em conta que desde cedo as crianças já vêm mexendo no celular. Enfim, mas o que fica de tudo isso é como, onde e qual é a função do IA no processo de ensino, como fazer isso, como usar ela de uma maneira eficiente. Bom dia. Bom. Sim.
Acho que o Rafael quer falar, né? Eu não sei se para todo mundo tava assim, ficou um pouquinho falho o microfone. Pra mim tava tranquilo. Pra mim também, eu escutei tudo. Eu escutei tudo. Então é só o seu, Rafael. Passa aí, Rafael. Não, mas deu pra... tá gravando. A função disso a gente poderia dar fonte de Vygotsky, né? Um teórico da aprendizagem, e trata desse caráter social do desenvolvimento intelectual. E o caráter social. Afinal, as crianças continuarão no contexto de sala de aula. Então, não é só necessariamente a interação com a máquina, mas também a interação entre os pares. Então, nesse sentido, tem a questão do desenvolvimento, né, das zonas de desenvolvimento. Tá? Zona de desenvolvimento real, que seria esse, vamos dizer, a ideia inicial que a criança traz. Zona de desenvolvimento proximal, que seria essa relação da ideia que ela traz com o que está sendo orientado e direcionado entre o chat e o GPT, e a zona de desenvolvimento potencial, que é justamente o que vai ficar no futuro. Do ponto de vista dialético, seria a síntese. Entendeu? Deu. Pode passar na frente. Nesse aspecto, vem a questão da linguagem, da mediação dos artefatos. Como a teoria vygotskiana ela surge através da linguagem, uma vez que para o Vygotsky o conhecimento ele é passivo da linguagem. Existe a hipótese, uma hipótese científica que é a hipótese de Sapir, né? Wolff-Sapir, que diz que o seu pensamento ele só é moldado pela língua que você fala. Ou seja, eu não posso expressar alguns pensamentos em chinês, por exemplo, porque eu não falo chinês. A questão da linguagem é muito importante. E o que fica, né, nesse sentido dessa linguagem virtual com essa linguagem natural que nós seres humanos carregamos? Aí tem a mediação, que seria a formação do educador, né, que desafia e motiva a aprendizagem, até porque tem essa ideia do orientador, né, do colega mais capaz, que justamente faz essa mediação entre o jovem e o uso da inteligência. Ou seja, o professor não fica obsoleto de forma alguma. O professor atua justamente como um facilitador dessa dialética entre inteligência artificial e inteligência natural, social do próprio estudante. O artefato seria uma espécie de instrumento pedagógico, né, que viabiliza a aprendizagem. E, de certa forma, ele está alinhado com a questão metodológica em si. Aí a metodologia vai de cada um. Né? Está trabalhando em sala de aula, mas justamente no ponto de vista do chat GPT, o que seria o nosso artefato? A inteligência artificial. Aí, como exercício cognitivo, como foi introduzido inicialmente, a questão das questões, né? As perguntas. E mais à frente a gente vai. Mais do que você pegar a informação fornecida pelo chat GPT, é você formular a pergunta intencionadora. E essa pergunta que gerará a informação, obviamente, vai fazer parte da sua formação. Tá? Não adianta só se informar pelo chat GPT. Quanto que é 2 mais 2? Aí você coloca na calculadora, é 4. Aí você está formando a sua inteligência matemática, por exemplo. Então, como exercício, são essas pequenas sutilezas associadas às questões que os professores propõem aos estudantes,
que fazem com que eles, através da pesquisa no chat, se formem como seres humanos. Tá? Ficou claro? Pode passar. Né? Agora sou eu. Bom dia a todos. Eu sou o Carlos, no novo semestre, eu estou terminando o meu curso de Física. E eu vou fazer a apresentação do protocolo de atividade integrativa dialógica, que é o nosso segundo artigo. A gente deu o nome dessa atividade de protocolo de atividade integrativa dialógica, que é o ensino de Física. Aí a gente elaborou dessa forma. Primeiro identificou, fez a identificação curricular, a gente olhou as bases, a BNCC e o currículo paulista. A gente fez planejamento por parte a gente tem a parte de planejamento do professor, de como que ele vai aplicar essa atividade, como ele vai preparar a aula, com base no tema que ele pegou. E o terceiro passo é a descrição da atividade, que é uma oficina que a gente elaborou para apresentar para os professores em si, né? Pode passar. E aí a gente fez então meio como se fosse uma turma teste, né? A gente elaborou uma turma teste, a gente pegou turmas do segundo ano do ensino médio, uma turma de 40 alunos, com a disciplina de física, a gente pegou o conteúdo com base da BNCC e no currículo do estado de São Paulo. Pode passar. A gente pegou o conteúdo de luz, a gente vai passar o conteúdo de luz, vai estudar características físicas e fontes, formação de imagens, propagação, reflexo e refração da luz. A gente vai tentar explorar as habilidades de reconhecer o papel da luz, sobre suas propriedades fenômenos que envolvem sua propagação, como formação de sombra, reflexão, refração, etc. O objetivo dessa aula vai ser, ao final do protocolo, o aluno deverá ser capaz de reconhecer o papel da luz por meio dos componentes da física. A metodologia a gente vai usar o ChatGPT, e os estudantes utilizarão pesquisas individuais em grupo, reflexão, análise, mais decisões e bastante questionamentos, devendo a utilidade das respostas e criação de um produto com função social, utilizando os conhecimentos construídos sobre o fenômeno da luz por meio dos componentes da física. Aí a avaliação vai ser a utilização do conhecimento da física para a construção do produto, e a outra parte será a função social do produto e a sua criação. Pode passar. A gente dividiu essa atividade em 7 etapas, sendo a primeira a tempestade de ideias. A tempestade de ideias tem como função sondar o conhecimento dos alunos acerca do conteúdo a ser aplicado, tendo em mente que o aluno adquire conhecimento não apenas frequentando a escola, mas também pela interação cultural e social. De acordo com Vygotsky, essa interação é fundamental, pois a aprendizagem é um processo social e cultural, mediado por ferramentas e ciclos. A segunda parte da atividade é uma aula expositiva, que o professor vai dar sobre o tema. Nessa etapa, ocorre a apresentação do tema para os alunos, apresentando a teoria e associando o conhecimento prévio dos alunos com os saberes científicos. O processo alinha com a ideia de Vygotsky sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, a ZDP, onde o professor guia os alunos a partir do que já sabem, ajudando-os a alcançar novos níveis de compreensão através da mediação. Aí tem a terceira parte da atividade, que são esses cartões conceitos. Aqui organizamos sempre em um grupo com 5 integrantes. A ideia é que cada grupo crie um protocolo de um produto para solucionar um problema social, incorporando conceitos sorteados na problematização. Esse método promove a aprendizagem colaborativa, que o Vygotsky defende como essencial, pois permite que os alunos desenvolvam habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas através da interação social e da construção conjunta de conhecimento. A quarta parte dessa atividade, aí tem a utilização do ChatGPT. Aí, nessa etapa, os alunos utilizarão o ChatGPT para formular seu produto. O foco é fazer com que o adquira conhecimento para o uso dessa ferramenta, reconhecendo a importância da mediação tecnológica na aprendizagem. O ChatGPT oferece respostas imediatas, diferente de uma pesquisa tradicional e requer consulta a várias fontes. Esse processo exige que os alunos façam perguntas claras e precisas, promovendo o desenvolvimento da reflexão e análise crítica.
Como o Vygotsky destaca, a mediação de ferramentas, nesse caso, o ChatGPT, é crucial para o desenvolvimento cognitivo. Os alunos devem anotar o percurso realizado, ou seja, as perguntas feitas, e produzir um mapa mental que contenha os conhecimentos e as demandas para a construção do produto, reforçando a importância do registro e da organização do pensamento. A nossa quinta etapa é a criação do produto. Nessa etapa, os alunos criarão um produto conforme a explicação ou conforme a explicação anteriormente dada pelo professor. Esse produto deve ter uma função social e considerar a cidadania, ética, justiça social e preservação ambiental. A Vygotsky destaca a importância da atividade significativa e contextualizada para a aprendizagem, pois esses permitem que os alunos apliquem e consolidem o conhecimento em contextos reais. A sexta parte é a apresentação do produto. Os alunos apresentam o produto para a turma, incluindo uma ficha catalográfica. Essa apresentação permite a externalização do conhecimento. É isso. Externalização do conhecimento. E aí tem a parte de avaliação, validação e aprovação. Na última etapa ocorre a avaliação do produto, realizada pelos outros grupos. A avaliação deve conter todos os critérios utilizados. Após a realização de todas as etapas, deve fazer a avaliação do protocolo, considerando o desempenho individual e a avaliação da equipe, das outras equipes, professores da autoavaliação. É isso. E aí tem que levar em consideração o fonte que a gente deixou. O professor deve monitorar a atividade conforme a participação dos discentes. À medida que identificar a necessidade de retomar atividades anteriores, poderá solicitar ou suficientes monitorarem o percurso que precisam ser retomados. Ou seja, se caso o professor notar que tem algum grupo ou algum aluno de forma individual que está tendo dificuldade em avançar em alguma dessas etapas, os próprios alunos, não só o professor, mas os próprios alunos também podem ajudar, já que, como eles já tenham passado dessa parte, eles já vão ter meio que uma noção do que precisa ser feito, como pode ser feita aquela etapa da atividade. Então, meio que vai fortalecendo esse vínculo da turma, de se autoajudarem, se auto-explicarem, assim, adquirir o conhecimento dessa forma. Perfeito. Bom, eu sou o Rafael, então eu vou estar complementando aqui o que o pessoal falou. Eu sou do 7º semestre da licenciatura em Física. Vou comentar um pouco um exemplo que a gente elaborou, justamente para dar mais uma imagem melhor do que seria esse protocolo que a gente construiu. A gente veio estudando sobre inteligência artificial no ensino médio. E até eu ressalto, né, que o Vinícius, o Cauã e o Carlos falaram, né, justamente sobre essa relevância, né, de pensar a inteligência artificial no espaço do ensino médio, né, no espaço até escolar. Né. Muitas vezes essa discussão acaba se pautando muito numa ideia de levar ou não essa ferramenta, esse instrumento para esse espaço. Né. Como, na verdade, já acaba sendo, de fato, já está lá, né, a gente escolhendo ou não levar. Porque os alunos muitas vezes acabam utilizando dessas ferramentas, né, para poder justamente conseguir usar as atividades. Né. Então, no fundo, a questão é reconhecer ou não, né, a estadia, né, o fato dessa ferramenta estar lá e já está sendo usada pelos alunos. E é um pouco nesse sentido que eu abordo esse protocolo, né, então pensar alguma forma, né, alguma que o professor possa utilizar para justamente estar relevando, né, ou melhor, estar colocando em prática, né, considerando no seu planejamento essa nova ferramenta que os alunos já utilizam. Então, para exemplificar, nesse primeiro exemplo, a gente tenta simular essa sondagem, que é a primeira atividade. Vai se tratar justamente de uma tempestade de ideias no tema a ser trabalhado. No caso, que a gente estava trabalhando era justamente essa questão da luz. Então, a ideia da sondagem é a partir de uma pergunta motivadora. Né? No caso, seria instigar que os alunos refletissem como eles observam o fenômeno da luz no cotidiano. Né? E a resgatando um pouco aquela ideia do Vygotsky, né? Que é um referencial muito forte no que a gente tem pesquisado. Então, como que no próprio cotidiano dos alunos, dessa vivência deles, a luz acaba presente.
partir desse lugar do aluno, acaba sendo muito mais enriquecedor da construção desses conteúdos. Porque justamente o aluno toma a percepção de como esses conteúdos que vão ser trabalhados já estão também presentes na realidade dele. A partir dessa pergunta, os alunos vão sugerir muitas respostas, né? Dentro desse exemplo, né, a gente separa algumas, né? Alguns conceitos que o aluno pode trazer, seja em tecnologias, né? Por exemplo, fala do carro, óculos 3D, binóculos, microscópio, projetor, a luz, por exemplo, no berço, né, do bebê, ou em alguns fenômenos naturais, por exemplo, na aurora boreal, no arco-íris, no do mar. Então, várias dessas ideias vão surgir. E aí, o objetivo do professor, a partir disso, ele consiga se situar, ter uma ideia do que os alunos entendem por luz e como eles veem, né, essa luz no cotidiano. E só uma dúvida, a gente está dando para me ouvir bem, né? Tá. Sim, tá dando. A gente sempre fica com essas dúvidas. A gente fala e no final não vira. Aí a ideia do segundo exemplo, a gente não exemplifica aqui, né, que é essa ideia da aula expositiva, mas a ideia é que o professor faça essa ideia, essa aula expositiva, já centrado nesses exemplos que os alunos trouxeram, né? Então, realmente relacionar essa exposição que ele vai fazer com o que os alunos já trazem. E só assim para contribuir, o que acontece? Na atividade 1, o aluno traz a concepção do que ele tem daquele conceito de luz. E na atividade 2, o professor parte do que ele traz para o que ele precisa ensinar. Então, olha, zona de desenvolvimento potencial, real, qual que é a outra? Real, né? A zona de desenvolvimento real, que é o que o aluno tem de conhecimento da sua cultura e tal, dos seus conceitos sobre aquilo. A zona de desenvolvimento proximal, que é onde o professor mostra aonde ele vai orientar, mediar e o que esse aluno vai saber dentro, fazendo essa ligação com a teoria e com o currículo. Então, o aluno consegue ver para onde ele vai. Esse outro ponto de esclarecimento do protocolo é muito interessante. Porque, veja, se eu entro na sala de aula e falo, tá, lá vem o professor de física da aula, mas eu não sei aonde eu vou chegar, o que ele quer, aonde ele quer chegar comigo, o que eu tenho que aprender. Com esse protocolo, na segunda atividade, ele já sabe que o que ele vai aprender, tudo bem, ele sabe sobre, ele vê a luz no céu, ele vê a luz não sei aonde, mas olha, falando na perspectiva da física, a gente vai aprender refração, nananana. Então, ele traz esse aluno já o espelho da zona de desenvolvimento potencial. Ele mostra para onde eles vão. E aí você já consegue aí sinalizar o pensamento reflexivo, que é quando você entende e interpreta aquilo que você está estudando. Também, até dessa aula expositiva, também, dentro do nosso contexto, né, do protocolo, o professor também tem em mente as etapas que ainda vão por vir, que estão por vir, né? Então, é como que o professor consegue fazer com que essa aula expositiva seja essa ponte daquele momento inicial de estudagem, daquilo que o aluno vai elaborar. Perfeito. Também, um pouco a ideia dessa aula expositiva é que o aluno, mais para frente, né, como o Carlos falou na atividade 4, né, quando ele for entrar em contato com o ChatGPT, que ele não entre em contato ou ele pense no programa de uma maneira crua, né, que ele já tenha algum formalismo, né, do conhecimento, para poder interagir, interpretar as próprias perguntas e as próprias respostas que ele vai receber. Exatamente, que eu acho que nós já vimos isso, né? Um dos problemas da educação tecnológica é a diversidade de perspectiva que o ChatGPT traz.
Então, se ele, num primeiro momento, ele já sabe para onde ele vai, fica mais fácil dele se conter e não se perder nas buscas, né? Porque quantas vezes a gente entra na internet, acha que vai ficar 1 hora e vai em busca de uma cor e acaba que a gente, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver isso ali, deixa eu ver, aí passa 2 horas e você ainda não cumpriu o que você tem que cumprir. Então, eu penso que esse esclarecimento, esse pontapé inicial, é o professor falando: olha, disso que você já sabe, é isso que nós vamos saber. É esse conhecimento aqui que nós vamos esclarecer e que a gente precisa construir. Agora, fica mais fácil quando ele vai lidar com recurso que o caminho que ele tem que seguir, né? Então, eu acho que lá, quando a gente faz essa seleção de buscas, de perguntas, independente até de ser no GPT ou não, ele já fica com esse direcionamento bem claro. Sim. E aí é justamente esse o papel, né, da segunda atividade, né, dar esse direcionamento. Para o que vem na atividade 3, né, que a gente exemplifica aqui, que é justamente a definição desse problema, né, a partir daqueles conceitos, né, os fatores conceitos, como a gente cita. Né. A ideia é que os alunos em grupos recebam esses cartões conceitos, que vão ser justamente palavras-chave, né, dos conteúdos que foram expostos, que foram discutidos. E a partir desses conceitos, os alunos juntem algum tema de investigação, um objeto de estudo, que pode ser, por exemplo, daquela sondagem inicial. No caso do nosso exemplo aqui, por exemplo, é o farol do carro, que os alunos investigam, né? O grupo vai investigar. Então, e a palavra-chave é a propagação da luz, né? O conceito. O nosso exemplo foi trabalhado na atividade 2. E aí, a partir da junção dessas duas coisas, né, do conceito e desse objeto de investigação, o farol do carro, os alunos começam a problematizar em comum e aceitar o problema, justamente para eles tentarem entender. Né? Aí eles podem elaborar várias perguntas. Né? Então, por que é que existe farol do carro? Por que existem diferentes tipos de farol do carro? Quais a diferença entre eles? E se a luz se propaga do mesmo jeito em todos? Se a luz vai depender do farol do carro, a propagação da luz vai depender do farol do carro, a propagação da luz vai depender do ambiente. Então, todas essas perguntas devem trilhar um caminho para chegar numa problematização maior, né? E vai ter a ver com o que eles vão desenvolver. No caso aqui, a problematização seria, tendo em vista que tem vários tipos de farol, alguma coisa a ver com os diferentes ambientes que o carro pode estar. Será que é possível adequar esse farol do carro ao ambiente de forma automática? E aí essa pergunta já tem uma ideia de alguma aplicação tecnológica. Será que a gente consegue ter alguma coisa para fazer isso de forma automatizada? Então, essa atividade fez. Então, justamente fazer esse percurso de problematização de perguntas, né? Que vai justamente guiar a atividade 4. Vai gerar a atividade 4. É justamente o uso do chat GPT. E isso é algo que a gente sempre muito na nossa pesquisa, até como o José Vinhos falava, né? É justamente a maneira como o chat GPT é. Né? Ele é uma ferramenta de interação, né? De pergunta e resposta. Então, se você vai usar essa ferramenta, acho que uma forma de potencializar isso, que a gente estudou, potencializar o uso do chat GPT é justamente refletir o papel da pergunta no uso, não tanto da resposta. Daí a importância da atividade 3, que é essas perguntas de tempo certo, esse caminho de conhecimento, né? Esse caminho de perguntas que o aluno vai percorrer. Então, a atividade 4 acaba sendo essa trajetória de estudo do problema com o chat GPT. Isso. Agora, deixa eu só fazer uma contribuição aqui ainda na atividade 3, que nessa atividade 3, enquanto habilidade, né, neurocognitiva, você vai estar treinando o menino a formulação de problema. Veja, uma coisa é uma situação de problema. Outra coisa é você organizar o problema.
certo? Quantas vezes na vida da gente a gente tá, né? Tem uma brincadeira que fala, tá igual cego em tiroteio, né? Que não sabe para onde vai, não sabe para onde vem, nananana. E às vezes as pessoas não conhecem. Outro termo que a gente usa, né? É olho do furacão. Nossa, tô no olho do furacão. Meu pai tá doente, minha mãe tá com problema não sei aonde, meu irmão tá isso, eu tenho que apresentar trabalho, eu tenho que ir pro trabalho, eu tenho que entregar relatório, e você tá com um monte de problema. O que acontece? Isso é uma situação de problema. Agora, como que você organiza o problema? Primeiro, o que é prioridade? O que eu tenho que fazer para hoje ou para amanhã? O que eu tenho que fazer primeiro? Isso é uma organização cognitiva. É a forma que você vai organizar aquela situação e vai refletir em toda a sua vida. Vai refletir nas suas situações pessoais, que olha, numa relação, né, de conflito, o que nós vamos conversar? Vamos conversar primeiro sobre isso, porque a gente precisa resolver isso. Depois a gente vai conversar sobre aquilo, para a gente resolver aquilo. Então, o que eu estou querendo dizer é que a formatação do problema, ela é uma elaboração complexa do cérebro. Quando a gente propõe para o menino fazer pergunta, né, e delimitar, né, qual é o problema do seu trabalho, qual é o problema do que você está pensando enquanto conteúdo de física, você está organizando esse pensamento. E o que é mais bacana é que não é sozinho, porque quando a gente faz sozinho, principalmente quando nós não temos essa prática ainda, é muito difícil, mas quando você faz em grupo, um dá opinião, o outro dá outra opinião, você pensa, você questiona, você exerce, né, esse conflito, essa discussão, essa troca. E aí entra o que o Cauã falou, a dialética. Aí entra, olha, então qual vai ser a pergunta-chave do nosso grupo? Vamos entrar num consenso? Esse consenso é a síntese. Eu quis a cor vermelha, o Rafael amarelo, o Cauã azul, nanana. E o final, o que ficou? De tudo isso que a gente pegou, vamos fazer o problema roxo. A gente vai precisar saber o que é a cor roxa. Então, essa elaboração cognitiva, ela é essencial para o cientista, para o pesquisador, para o estudante e para o educador, que qualquer disciplina, qualquer professor, qualquer profissão vai precisar. Como elaborar a pergunta? Porque é a partir da pergunta que você vai criar o objetivo, ou vice-versa, mas aqui no nosso caminho é a partir da pergunta. Então, quando eu falo, é possível adequar o farol do carro no ambiente de forma automática? Qual vai ser o meu objetivo? Eu já sei qual é. O meu objetivo é descobrir, né, qual o caminho para que automaticamente o carro organize esse farol aí, essa intensidade do farol. A importância da pergunta e da problematização na investigação, ela é mais intensa do que o próprio objetivo. Porque essa pergunta, esse questionamento, esse problema, a forma do menino pensar o problema é que vai delinear o objetivo. É aonde eu quero chegar, é a meta. E se você não tem objetivo, né, como diz lá a Alice para o Coelho do País das Maravilhas, qualquer lugar serve. Então, quando a gente faz essa problematização e essa atividade, essa etapa, é talvez a etapa mais significativa, é por isso ela vai fazer com que o menino com os outros meninos cheguem a um problema, organizem um problema, organizem uma prioridade. E isso com o ChatGPT ele não consegue fazer, porque ele não consegue conversar com o ChatGPT. Dá uma ideia. Blá, blá. Não, é máquina. É com um humano que ele vai montar esse problema.
E aí a gente traz um outro benefício. Mais uma vez ele vai perceber que a relação do humano, a relação da inteligência humana é diferente com a inteligência artificial. É diferente a relação com a inteligência artificial. Quantas vezes a gente não fala, ai, Google, eu te amo? Né? Só que a gente não, e às vezes não fala para a pessoa que está aqui discutindo com ideia diferente de mim. Eu te amo. A gente fala, eu te odeio, porque você me desconfigura, você traz a divergência, você me dá trabalho, você me faz pensar, você me faz argumentar. E, na verdade, é o outro, né? É o outro. Eu amo a pessoa que mexe comigo, que me tira do equilíbrio, que desacomoda, que me faz aprender. E não a máquina que só me dá o que a memória não consegue organizar. Então, essa atividade da problematização, ela é muito importante por conta dessa elaboração neurocognitiva. E até também nesse sentido, né, professora? Até o fato da gente propor, vamos falar, nessa atividade em grupo, já é uma ideia que a gente percebeu muito clara. Usar a inteligência artificial, usar essas ferramentas tecnológicas, seja até a internet, né? A ideia não é que ela substitua nenhum sujeito, nenhum agente no processo de ensino. Não é que a inteligência artificial vai substituir o professor, não é que vai substituir o próprio aluno, né? como o sujeito deve estar ali pensando, ou o próprio professor que é o sujeito que deve estar mediando. Né? A ideia não é que a inteligência artificial substitua algum papel humano, né? É que ela seja mais um artefato, mais uma ferramenta ali para ser utilizada e potencializar, né? Se você for otimizar isso, essa forma muito mais rápida. Sim, e na verdade também, o que acontece? Quando a gente fala, é um processo muito diferente de quando a gente só pensa. Então, uma turma com 40 meninos, como que o professor sozinho vai deixar que todo mundo fale para poder ter essa trajetória para problematização? Não dá, como é que ele vai falar com 40? Quer dizer, até dá, mas o tempo é muito menor. Se você faz um grupo de 5, todo mundo vai ter a chance de falar. E aí, como diz Vygotsky, a linguagem organiza o pensamento, ele dá forma. Então, a partir do momento que o menino fala, ele vai pensando nesse problema de forma muito mais esclarecedora, né? Porque ele está ali em troca. Você vê aqui o nosso grupo. Nosso grupo tem 5. Se nós fôssemos 40, muito mais difícil da gente participar, porque é menos tempo. Então, a mesma coisa. No grupo, quando a gente pede para ele fazer essa atividade de formar, de problematizar, ali todos vão ter a oportunidade de falar e de pensar no que está falando e de pensar no que o outro está falando. Isso dá outra forma para o processo de problematização. Vamos pensar junto aqui o problema. Olha, é outro jeito, porque cada um tem um jeito de pensar e cada um pensa uma coisa. E aí, então, justamente, dessa atividade 3, né, de elaboração dessas perguntas, a gente passa para essa atividade 4, que é justamente o uso dessas perguntas, né, essa trajetória de perguntas, já com o chat GPT. Então, justamente fazendo essas perguntas no chat, e justamente avaliando as respostas, justamente para elas se tornarem novas perguntas, né, e definindo esse objetivo, né, esse objeto de pesquisa. Então, aqui no nosso exemplo, por exemplo, né, a gente parte do porquê os carros têm farol. De forma resumida, eu coloquei aqui uma resposta que o chat dá, né, justamente para segurança e visibilidade. E disso, eu parto para outra pergunta. Quais são os tipos de faróis dos carros?
carros. E aí eu até coloco um adendo aqui do Brasil, né? Coloco essa especificidade. E ela já está implícita uma outra percepção, né? Será que os carros do Brasil são iguais aos carros fora? Uhum. E aí, dessa pergunta, o chat sugere várias coisas, né? Pensando na questão do tipo de lâmpada, né? Ou de fonte luminosa. E ele também fala de tipos, né, de farol. Ele fala de farol de levura e faróis adaptativos, que já é justamente porque aquela pergunta estava tentando entender, né? Se existe tecnologia que tenta adaptar o farol para o ambiente. O chat responde que sim, né? Que existem esses faróis adaptativos. Né? E aí, e isso já vai modificar a próxima pergunta, né? Já vai dar um gancho para a próxima pergunta. Como os faróis adaptativos ajustam, né? Então, se já tem faróis que adaptam, como é que eles fazem isso? Que era um pouco a pergunta. E aí a resposta, né? Eles avaliam as condições da estrada e do ambiente e a partir disso adaptam a luz, né? E aí no que a pergunta que se segue, né? Os faróis adaptativos podem ser usados em veículos com neblina, ou seja, o farol adaptativo pode equivaler a esse farol de neblina? E aí uma resposta. E aí eu separei um centro mais extenso. Né? Os faróis adaptativos ajustam o feixe de luz com base em dados de sensores, incluindo a presença de outros veículos e a curvatura da estrada. No entanto, a neblina tem um desafio especial, porque a luz dos faróis convencionais pode refletir nas gotículas de água suspensas no ar, causando ofuscamento e reduzindo a visibilidade. Isso foi a resposta do ChatGPT ou você que fez? Essa é uma resposta do chat. Ah, tá. Tá. Né? Tá. E aí até só que questão, né? O chat te dá respostas enormes. Você vê, para a língua portuguesa, o ChatGPT, no meu ver, é excelente. Porque você tem que resumir, você tem que fazer síntese. E para você resumir, você tem que entender. E no final ele te dá um resuminho, né? Porque ele já entende que a pessoa não vai ler. E até você pensar um pouco nisso, né? Quanto que ele resume, que ele te dá realmente reflexo do que ele está te dando, né? Mas enfim. Mas o que é interessante nesse pedacinho aqui no final? Já aparecem elementos um pouco teóricos, né? Daquilo que a gente já está estudando, né? Do conceito, né? A questão da ótica já aparece aqui, né? Uhum. A questão da luz nas gotículas de ar. Uhum. Como no problema, né, no contexto ali que o aluno está investigando, esses elementos de física já aparecem ali. E já permitem o aluno pensar esses conteúdos. E aí surge a dúvida. Bom, ele está falando que causa esse ofuscamento, né? Mas como que essa luz causa esse ofuscamento? Né? A pergunta que pode se fazer logo em seguida. E aí o chat responde novamente, eu peguei só um pedacinho, né, do que ele fala. Aí ele diz: a reflexão da luz nas gotículas de água suspensas no ar causa o ofuscamento devido à dispersão da luz. Aí, ó, um fenômeno óptico, né? Onde a luz é espalhada em várias direções, por conta também da reflexão direta, né? Onde a luz é refletida de volta aos olhos do motorista. Esse fenômeno reduz a visibilidade, diminui o contraste e pode tornar a condução em condições de neblina muito perigosa. Ou seja, não coisa que eu já dizia, né? Os conteúdos já vão aparecendo. Uhum. E aí, daí a importância da luz positiva, né? O aluno já tem algum contato com esse conteúdo. E daí que o aluno começa a articular essas coisas, né? O contexto que ele está investigando, os conteúdos que já tinham sido trabalhados. E aqui aparece a oportunidade de eles serem mais detalhados, mais contextualizados, mais especificados. E eu imagino assim também, Rafael, que nesse momento, em vez do professor falar, olha, isso aqui é refração, isso aqui é reflexo, o próprio aluno vai falar para o professor, olha, professor, eu tô vendo isso aqui não é refração? Isso aqui não tem a ver com conceito, você está entendendo? O processo é inverso. Em vez do professor apontar o que tem ali naquele projeto de farol, que significa reflexão, os conceitos de física,
o próprio aluno já vai identificar. Fala, Cauãzinho. Isso que a senhora fará o comentário é muito importante para reforçar aquela ideia de que a inteligência artificial não é inteligência. Basicamente, a senhora está dando um exemplo de que o conhecimento foi construído ali no estudante. Exato. Que eu comentei da meta cognição. Uhum. Ou seja, além dessa ferramenta mostrar que ela não está substituindo a humanidade, ainda está servindo de base como uma instrução, no sentido de contextualizar a física. Ensinado na escola até então é uma matemática com um nome diferente. A física é natureza. Né? A natureza está sendo um farol do carro. É mesmo. Isso é interessante, né, até o que eu estava falando. A ideia que a gente já vem discutindo, né? Não está para substituir nada. Na verdade, é uma ferramenta de pesquisa rápida, porque ela tem a velocidade. É como se a gente antigamente, quando usava o dicionário, você vai direto no conceito da coisa. Ela não cria, né? Como o José Vinícius falou, ela não cria. Criatividade é a única coisa que a inteligência artificial não tem e que nós temos. Você pode até falar que é a criatividade acoplar dados diferentes, mas a criação é humana, porque tem a questão do sentimento, da sensação, da afetividade, que a máquina não vai ter, por mais que queiram identificar, né? Anteontem eu estava vendo quatro emoções básicas que eles querem colocar no robô, mas a nossa emoção, ela não é... A gente não consegue colocar a emoção em 4 caixinhas. Porque ao mesmo tempo que você pode estar sentindo raiva, você pode estar sentindo pena. Ao mesmo tempo que você pode estar odiando, você pode estar amando. Então, como que eles vão... Não tem como substituir a vida. Exatamente como o Cauã falou. Ali, eu acho que o passo importante dessa etapa da atividade é cair a ficha, né? De que, olha, realmente o ChatGPT me vale para consultar, mas não para decidir. Me vale para eu usar, mas não para me manipular. Me vale para eu pegar uma ideia, mas não para copiar. Aqui eu acho que essas situações elas vão sendo internalizadas, porque elas estão junto com a aprendizagem de física. Então, a informação que vira conhecimento. Também, novamente, né? A ideia do grupo, a ideia de o professor estar sempre ali auxiliando, mediando, também é uma forma de como qualquer material de consulta. Né? Você está sempre atento aos conteúdos. Né? Novamente, o aluno está recebendo muitas informações ali. Como avaliar aquelas informações? Certo? Também é um pouco o papel do professor estar ali, e até do próprio aluno. Já tendo contato com esse conteúdo, conseguir fazer essa avaliação. O professor está ali auxiliando. O próprio uso dessa ferramenta não acesso em qualquer fonte de consulta. Né? É justamente de avaliar a lógica e sentido naquilo que está sendo exposto. A gente também tem muito essa perspectiva, né? Às vezes é muito também divulgado. Né? Os erros, né, que, por exemplo, essas ferramentas de IA podem cometer. Mas, novamente, a questão também do pensamento crítico, sendo utilizado de forma crítica, passiva, como um lugar que você vai simplesmente pegar a informação sem pensar sobre ela, aí sim é danoso, aí sim é perigoso. Porque justamente você não sabe o que você está falando, você não sabe o que você está copiando. E uma coisa também, eu acho que para o professor, nessa etapa, ele precisa esperar o aluno pensar.
Isso eu acho que é uma coisa que o professor vai ter que aprender, né? Geralmente, nós, professores, a gente vai na frente, a gente está acostumado com esse sistema de ensino, de que a gente que ensina, a gente que mostra, a gente que identifica, a gente que seleciona, a gente que coloca na frente do aluno. Não. Aqui ele vai ter que esperar o aluno pensar. Ele vai ter que esperar o aluno identificar. Ah, professor, aqui tem refração. Aqui eu estou vendo refração. Aqui eu estou vendo refração. Então, ele vai ter que ficar, o professor ele vai mudar de papel no sentido de ser um observador do processo do menino para ele poder ajudar. E não ser o que vai na frente mostrando, determinando e tal. E como você falou, ai, olha, vamos dizer que o menino, sei lá, tem parente chinês. Ah, eu quero saber como é que é o farol na China. O professor vai ver o processo dele de pesquisa de farol de carro na China. Entende? Então, o professor sai dessa posição de liderança no sentido de determinar a trajetória de aprendizagem e ele vai lá para trás da fila. Ele deixa o menino ir na frente. Ele vai trazendo essas pinças com conteúdo de acordo com o que o menino está pensando. Mas ele não determina o pensamento do menino. Fui clara? E aí, voltando aqui para o nosso exemplo, aí é que a gente segue com algumas perguntas, algumas respostas, né? Não vou me ater tanto nesses detalhes, né? Mas o que eu queria chegar é justamente nessa conclusão, que é justamente o mapa mental, né? Que a gente vai ainda propondo essa quarta atividade, como uma síntese, né? De todas essas relações, de toda essa trilha de pergunta e resposta que vai se criando, né, com o ChatGPT. Porque a criação do mapa é justamente esse momento de pensar sobre o que você perguntou, pensar sobre o que você obteve de resposta, né? E como articular todas essas coisas, né? Como articular, né? Eu não sei se o meu mouse vai aparecer muito bem, né? Mas como você articula esse objeto de pesquisa, né? Esse estudo farol, né? Com esses elementos, né? Do conteúdo, né? A propagação da luz, como eles vão aparecendo aqui, né? A expressão, a reflexão, né? Justamente o mapa mental é esse exercício de interconexão, né? De conexão entre essas respostas, essas perguntas, esse processo de conhecimento, né? Que você vai elaborando. Porque é aqui que está esse processo de conhecimento, né? De aprendizagem. Você consegue criar relações, é justamente pensar no seu problema. Então, olha só quanta coisa importante você falou. Identificar o que é mais importante, porque para ele fazer esse mapa mental, ele tem que selecionar, ele tem que identificar o que é mais importante, ele tem que resumir, ele tem que articular e ele tem que relacionar. Olha quantas habilidades neurocognitivas o cérebro tem que exercitar nessa atividade aqui. E aí, a gente tem as outras atividades, a atividade 5 e as atividades de avaliação. A gente não identifica aqui, mas a ideia é que desse mapa mental se desdobre justamente na produção, né, dos alunos, justamente para ter como uma resposta. Não necessariamente, às vezes, como um produto, como é o caso aqui, um produto tecnológico, como a gente propõe, mas como uma produção, uma síntese, justamente, né, desse processo de investigação. Que é justamente dentro do percurso do protocolo. É apresentada a turma, é avaliada pelo grupo, pela turma, pelo professor. Então, a gente também pensa essas diversas formas de avaliação. Uhum. E assim, Rafael, se fosse o mesmo projeto para 2 grupos, seria completamente diferente o mapa mental de um grupo e de outro. Porque expressa um caminho diferente. Exato. E aí, isso aqui a gente já comentou um pouquinho, né? Essas diferentes dimensões, né, que a gente considera no protocolo para avaliação dessas propostas, e justamente para tirar a avaliação final, né? Que é tão importante, né? Então, pensar justamente uma avaliação individual de cada membro, uma avaliação da própria equipe, uma avaliação das outras equipes,
uma avaliação que é feita pelo professor da proposta, uma avaliação que os próprios alunos fazem do papel do professor, como foi essa mediação do professor, e a autoavaliação do seu desempenho. E agora eu acho que eu passo para você, professora, a palavra para o fechamento. Isso. Olha só, então nós fizemos aí organizamos o nosso projeto e listamos algumas das lições aprendidas. E vou convidar também para vocês, Carlos, Cauã, Rafael, José Vinícius, também estarem ponderando algumas situações que vocês achem pertinente, né? Então, primeiro dentro do gerenciamento de qualidade, né? O projeto, ele trouxe essa vivência acadêmica em equipe? Sim. Ele trouxe essa autoavaliação, quando a gente faz essa, até desde a pontualidade, da assiduidade, como a gente traz essa autoavaliação como modelo de comportamento, certo? Quando a gente fala, vamos fazer reunião amanhã às 10 horas, todo mundo se organiza para estar aqui 10 horas. E raramente o dia que alguém se atrasou, né? Por quê? Porque nós temos já essa própria autoavaliação embutida desde o primeiro momento do projeto. O projeto não é o da professora Érica, é o projeto dos alunos de física, é o projeto da equipe de produção científica. Então, isso, apesar da palavra, a palavra dá esse significado, a palavra dá esse sentido. Então, para mim, como propositora do projeto, esse é o meu maior objetivo que foi alcançado: produção de vivência acadêmica. Todos 4 aqui já sabem como forma um artigo? Sabe? Todos 4 aqui já sabem como que a gente faz pesquisa? Sabe? Todos 4 aqui já sabem o quanto vamos dizer assim, doloroso e ao mesmo tempo tão benéfico, né, a interação do grupo? Sabe? Todos 4 aqui já sabem respeitar a parte do outro, o tempo do outro, as colocações do outro, sabe? Então, esse objetivo para mim é o que me impulsionou a assumir o projeto. E para mim é o que foi validado, né? Apesar de toda a trajetória, que foi uma surpresa. Desde o primeiro momento que nós começamos com 40 e poucos alunos e agora que somos 5. Então vejam quantas coisas a gente tem que se adaptando, porque tanto na vida quanto na pesquisa é assim. Quantas coisas que aparecem que a gente planeja de um jeito e acontece de outro, para não dizer a vida inteira. Às vezes a gente planeja ficar com uma pessoa para a vida inteira, a gente acha que vai ser a vida inteira. E em determinada situação, né, ou sei lá, de morte, de situação de trabalho, qualquer outra coisa, não é mais aquela pessoa que vai estar junto, né? Então, olha só quantas coisas, a vida é uma eterna caixinha de surpresa. E aí, a gente ter esse comportamento de investigadores, comportamento ético, é interessante em todas as perspectivas. A aprendizagem sobre o chat do GPT, eu não sabia mexer com o GPT, aprendi com vocês. Então, olha o quanto, né, esse papel da inteligência artificial, ele troca de cor. Aquela coisa da inteligência artificial ser, né, o monstro abominável que vai arrancar os nossas profissões, os nossos salários, ele agora vira um monstrinho pequenininho, quase uma lagartixa, que a gente que vai colocar ela onde for melhor, né? Então, isso aí é uma qualidade impressionante. Esse tempo, né, o quanto a gente tem que utilizar dessas funções cognitivas
para ter realmente um tempo saudável, né? A importância da gente ter meta e ao mesmo tempo ter disciplina diante do tempo de tela. O tempo que a gente vai ter que trabalhar com os nossos meninos, os alunos de vocês, os meus alunos. Como eu preciso fazer isso, ter essa disciplina comigo, para eu poder realmente trazer uma verdade em forma de quantidade de tempo para quem eu lido. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, pode passar, Rafael. Já falei, né? Esse gerenciamento das partes é o que a gente não tinha previsto, né? Essa questão da gente estar vendo também o pensamento do menino que está aprendendo. Para a gente ser novo, né? Professor de ser novo. Professor, a gente ainda tem uma ideia muito superficial do que a gente vai ensinar. Que todo mundo pode aprender na mesma hora. Todo mundo pode aprender do mesmo jeito. Não, dentro de cada um existe um universo de complexidade, de emoção, de cognição. Então, eu penso que uma das situações é esse olhar para o pensamento, o que a neurociência nos trouxe. Memória, atenção, o quanto é importante o professor estar atento às habilidades cognitivas do aluno. Pode passar, Rafael. Vocês vão me interrompendo se quiserem colocar mais alguma coisa. A questão da inteligência inter e intra é nítida. O tempo todo a gente fala naquele refletir a análise do individual, da Érica com a Érica, e não refletir na análise do grupo, da Érica com o grupo. E aí nós pensamos, né, em todos esses movimentos de troca e de relacionamento. Então, durante a exposição, acho que nós falamos bastante sobre isso, que é importante no protocolo, tanto o professor quanto os estudantes perceberem que o ChatGPT, ele não produz conhecimento, ele traz a informação. O conhecimento vai ser produzido nos humanos, nas nossas relações, nas nossas articulações, na forma de formatar o problema, na forma de delinear o objetivo, na forma da gente fazer uma avaliação, uma supervisão permanente da trajetória. Né? Então, essa relação humana, ela é a principal mola para que o protocolo seja de sucesso, certo? Pode passar, Rafael. Os riscos, né? O que deu certo, o que não deu. Foi um projeto pensado para o ensino de surdos. Nós ainda não tivemos tempo hábil para isso. Vamos estar finalizando o projeto agora por conta do edital, que já foi até prorrogado para que a gente possa chegar aqui. O objetivo do projeto de extensão é desaguar na comunidade o conhecimento construído na universidade, e nós tivemos a nossa primeira experiência no Colégio Estadual Orestes Guimarães, que fica ali, né, no bairro Canindé, ao lado do Instituto Federal. Nós fomos, apresentamos, inclusive agora ao final eu vou estar colocando o vídeo dos professores que fizeram depoimento depois da nossa apresentação. Então, nós conseguimos fazer assim, caracterizar o projeto como projeto de extensão, mas a gente sabe que ainda existe uma outra parte, que é justamente aplicar o protocolo junto aos professores de ensino médio e anos finais do ensino fundamental e trazer com maior numerosidade essas perspectivas e de como eles identificam, né, as necessidades para a aplicação do protocolo na metodologia em si, para os estudantes, e na própria formação do professor. Como eu disse, o professor ele muda de lugar, né? Ele não vai na frente, ele vai atrás do aluno. Então,
tudo isso a gente vai gerar uma pesquisa maior que vai ser feita, né, na prática. A escrita acadêmica, quer dizer, eu acho que gerar dois artigos científicos não é fácil. A criação, a escrita de um artigo científico é algo muito complexo. E não só porque a linguagem é do português formal, mas é porque você tem que trazer o que os autores falam e argumentar e defender a sua ideia. Então, vejam, em um ano nós conseguimos produzir 2. Eu vejo isso assim como uma maravilha no nosso trabalho, né? Todo esse tempo, essa dedicação, as férias de janeiro, né? Feriado, noite, o quanto a gente conseguiu produzir se dedicando e mostrando que a construção científica coletiva ela é possível. Porque a gente sabe que tem muitos artigos científicos que um escreve, os outros só colocam o nome, né? Então, esse foi produzido por nós. E aí, o tamanho da sua validade, o tamanho da sua preciosidade. Isso é um gerenciamento de qualidade de última geração. É para isso que a gente está na universidade, né? Senão a gente vai ver série da Netflix e não precisa fazer o cérebro pensar. Rafael. E aí essa é uma grande lição, né? Não resistir à integração das novidades tecnológicas para utilizar como recurso de ensino. Então, a gente não resistir ao progresso, né? A nossa contemporaneidade para estar utilizando enquanto mediadores de conhecimento. Pode passar? Tempo, já falei, né? A resiliência das adaptações, a mudança do grupo, né? O quanto nós tivemos que nos adaptar e ir nos adaptando, e aí vocês foram maravilhosos, porque não desistiram, né? Muitas vezes eu tive vontade até de desistir, mas por causa de vocês eu não desisti. Então isso foi maravilhoso, né? Quando a gente começa uma coisa, chegar ao final já é o prêmio. Porque desistir é muito fácil. Ah, não deu certo. Ah, não. Não. Quando a gente chega ao final, a gente já tem um prêmio. Independente da gente, naquela hora, ver como negativo ou positivo, é um prêmio. Depois, o tempo vai fazer a gente avaliar melhor. Olha, mas foi muito bom aquilo acontecer. Que eu agora, antes de propor um projeto de extensão, eu vou dar mais tempo. Olha, aquilo foi muito ruim de acontecer, porque a gente queria colocar lá na escola de surdos e não conseguiu chegar lá. Tá, mas pode ser que daqui a um tempo a gente vê, olha, mas a base que a gente criou naquele ano deu para a gente colocar com surdo, com cego, com autista, porque nós criamos uma base de fundamentação durante um ano de estudo. Então, assim, essa resiliência, né, das adaptações, o que é resiliência? Você reconfigurar a rota. É o que o GPS faz. Não deu por aqui? Vamos refazer a rota. Essa resiliência significa isso. Nós fizemos isso com primor. Fala a verdade. Nossa, a gente merece um prêmio. E aí, né, as propostas, os elementos, quer dizer, as pessoas, né, que participaram, era um grupo muito grande, depois ficaram menor, depois ficou menor ainda, então a gente foi se adaptando, né? Esse gerenciamento do tempo, né? E tá aí as nossas reflexões e estudos, a nossa bibliografia, nossa referência básica, que foi muito no online, mas também teve livros, já teve assim, pesquisas com maiores aprofundamentos. É lógico que isso é uma casquinha de ovo, né? A gente sabe que quanto mais tempo, mais a gente aprofunda. Eu costumo brincar que
que a pesquisa é igual ser um tatu, né? Quanto mais você fura a terra, mais longe você vai. E aí, às vezes, a gente fala assim, nossa, quanta coisa que a gente aprendeu, né? Por quê? Porque a gente foi investigando, a gente foi se aprofundando, foi buscando. E isso ninguém vai tirar, né? Então, deixa eu colocar aqui, Rafael, o vídeo dos... São três videozinhos. Senão, se a gente não registrar, a gente perde. É riquíssima a colocação de vocês para o nosso... Tomando por base a questão do colega, a questão de os alunos realizarem perguntas, a ideia é de um debate, né? Então, o que acontece? Dentro do debate, história, tá? É de história. Então, o que acontece? O aluno, ele tem essa autonomia de criar situações, criar um conteúdo, criar perguntas, e claro que os seus colegas, seriam os adversários, ele já sabendo do tema, vai saber que o seu colega, por exemplo, na parte de história, eu queria também fazer uma pergunta sobre a questão de produção de um texto, porque eles tinham que fazer um debate sobre a questão do Estado burguês. Então, um grupo, sociedade de mercado, outro grupo, no caso, governos, o outro grupo, no caso, a mídias, e o outro grupo referente à questão de produção cultural da burguesia. Então, como uma ação da burguesia, ela dominar os seus trabalhadores. Então, aí, quando chegou nessa questão, os alunos criaram situações. Mas teve uma sala que ela teve a autonomia de me propor o seguinte: professor, não dá para nós fazermos o debate, porque a sala toda não participa. Podemos produzir trabalhos individuais? Eu falei sim, como manuscritos. Uma aluna, ela produziu, ela colocou lá como referência bibliográfica ChatGPT. Obrigado pela correção. Todavia, eu percebi que houve um descompasso entre a produção da aluna na introdução e a conclusão dela com o material. Então, era essa a minha pergunta, no caso, para a senhora, para os seus colegas, né? Futuros colegas, né? Colegas! Essa questão, no caso, é esse descompasso. A aluna criou a pergunta, produziu o texto, o conteúdo, mas na hora dela produzir a introdução, que é ela é a cientista, a intelectual, e a conclusão, houve um descompasso grande. Aí eu pedi para ela, em futuros trabalhos, até entendermos, não utilizar o chat, até entendermos como dirimir esse descompasso. Agora, eu gostaria que a senhora, os colegas pudessem, talvez, não hoje, devido ao horário, mas passar para a professora essa orientação de dirimir esse descompasso. Tá. Professor de filosofia, né? E eu sempre digo para eles que a filosofia é a mãe e pai de tudo. Porque tudo que a gente está vendo aqui é porque alguém pensou antes pela curiosidade, depois foi investigar. E eu tive bastante contato com o chat. Aliás, antes acho que os alunos já estavam usando, já mexendo. E assim, levo muito como um diálogo desse que foi exposto aí por conta das perguntas. E aí me veio também algumas ideias de nós trabalharmos, já que eles costumam colocar lá a nossa pergunta, então a gente pede um trabalho. O aluno pega a nossa pergunta, coloca no chat, aí o que o chat responde sem muitas vezes ler, eles copiam, sem muitas vezes entender e procuram entregar. E a gente imagina, nossa, que evolução que o aluno teve, né? Já conseguiu? Não, ele pegou o chat. Só que se nós trabalharmos mais isso aqui, não só nesse encontro hoje, acho que se nós tivéssemos essa possibilidade de repente, continuar esse encontro de hoje com agora, com o nosso presente aqui, nós poderemos aprender como que nós podemos levar filosoficamente essa curiosidade para o aluno aprender a perguntar. Sim. Porque vamos imaginar então que nós já temos as respostas, só nós não sabemos onde elas estão. O que nós precisamos é encaixar boas perguntas com uma curiosidade saudável para que encontremos as respostas. E aí, quando nós, junto dos alunos,
Aí a gente pode parar então de perguntar para os alunos. A gente pode então trazer o que muitas vezes até as respostas para que eles encontrem as perguntas. Exatamente. Porque assim, Essa é a ideia. que nós conseguimos colocar ali as perguntas cabíveis em momentos adequados, nós construímos muitas coisas. Porque a gente está com excesso de informações, mas a gente não está sabendo localizá-las. E aí, uma vez que a gente não sabe localizar, a gente não tem aplicabilidade. Acredito que pudesse, de repente, continuar com esse trabalho de criar meios de divulgar isso e também trabalhar mais. Como que a gente vai usar isso com os alunos agora? De cada série, cada ano. De cada disciplina. De cada disciplina. Isso. Ele apresentou a questão da física, mas eu, na área da filosofia, vamos lá, pessoal, nós vamos trabalhar as perguntas. Tem aqui o tema. Perfeito, perfeito. Eu vejo assim, professor, que é um protocolo que dá para ser interdisciplinar. Porque veja, o senhor com a parte de filosofia, a professora de língua portuguesa com a questão da gramática, da ortografia e da escrita científica, o professor de história com contextualização. Então, eu acho que é uma sementinha que vai virar uma árvore muito linda, né? Mas assim, só uma situação, aproveitando aqui a colocação do professor, é que eu penso que esse protocolo, ele organiza as perguntas a partir de conexões. O que é isso? Por exemplo, para ele fazer o trabalho, o que tem que ter uma introdução? Tem que ter justificativa, pergunta norteadora, objetivos e a metodologia. A sua introdução tem isso? Do seu trabalho? Então não adianta você procurar no ChatGPT, porque é o único, é original. A pergunta é o papel da burguesia na nossa sociedade hoje. Estou chutando aqui porque eu esqueci qual que é o tema central. Um trabalho muito bom e, inclusive, é interessante porque eu vendo esse trabalho de vocês me deu uma luz, porque eu estava preocupado com esse negócio de LGBT, porque eu estava assim, me sentindo obsoleto realmente, né? Entendendo obsoleto, porque o ChatGPT sempre vai responder melhor do que eu. Exatamente. Então, eu vi que a ênfase que ele falou da questão da pergunta. O segredo é a pergunta, né? Exato. O aluno tem que ser capaz de raciocinar e usar a inteligência dele para saber responder. E até quando eu estava explicando, eu pensei numa situação, por exemplo, dos grupos, você está fazendo grupos de 4 pessoas. Sim. Você estava pensando, né? Sim. De repente, cada pessoa, você apresenta o material para eles, ele faz aquela. Explicaram aí. Depois, cada grupo bola a sua pergunta, mas sem passar o grupo. Estava pensando sobre isso. Sim! Né? E, de certa forma, cada grupo entender se a resposta do outro grupo serve para ele também. Certo! Sim, eu consigo imaginar isso. É exatamente isso que a gente pensou. E é aí que o professor entra no processo, né? Como aquela pessoa que vai ajudar a ir no caminho, né? E ele também vai estar aprendendo junto também, de certa forma. Né? Eu gostei. E assim, professor, como professor da área pedagógica, você vê, resgata toda a questão de Sócrates, das perguntas, do método da maêutica. Pergunta, pergunta, pergunta. A gente resgata a questão da inteligência. A inteligência é o quê? É saber resolver problema. Hoje o conceito de inteligência é quem sabe resolver problema. Todo problema gera uma pergunta, né? Exato! Então, olha, a gente vai trabalhando a questão científica, da metodologia científica, na própria prática do menino. A questão dele avaliar o papel do professor, acredito que isso vai dar um respaldo para o professor. Ah, mas eu queria que o professor tivesse escrito aquela pergunta. Vamos conversar sobre isso? Certo? Então, sim, a gente percebe assim que é um meio do próprio aluno se tornar protagonista e ter autonomia no seu processo de aprendizagem, né? E ele avaliar isso. A avaliação, ela muda de lugar também. Ela não é só o conteúdo que ele aprendeu, mas você consegue perceber o significado que você dá no seu conteúdo.
né? Muito obrigada. Eu sou formado no Instituto Federal, fiz biológico, me formei ano passado e sabia que é isso. Acho que quando a gente fala de ensino público, são vocês. A gente pode ter um ensino público gratuito e de qualidade para todo mundo. O Instituto Federal, como diz, é um case de sucesso de ensino público. Não só o Instituto Federal de São Paulo, os institutos federais. Sim, eu penso, sabe, professor, que nós temos que ver o quanto a academia pode ajudar na vida real. A academia precisa pensar nessas informações como conhecimentos de vida real, para promover saúde social, saúde individual, saúde física, saúde espiritual, saúde das relações humanas, né? E a gente só vai conseguir chegar nisso se nós fizermos um ensino que realmente escute o menino, escute as demandas do menino, escute os saberes desse menino. E vamos nos surpreender o quanto eles podem produzir conhecimento, né? Obrigada pela sua fala, obrigado, professores, muito obrigada.